Boa tarde. Os informes. Primeiro, os informes. Lembrar que as inscrições para os cursos online e os cursos também presencial continuam abertas e as informações são na recepção. Juventude e evangelização, as inscrições também estão abertas e as informações também são na recepção. No dia 22 de março, no domingo, sem sexta, a próxima semana, às 9h da manhã, nós vamos ter o seminário e o tema vai ser o Cristo Consolador. A participação é de Renato Souza, João Nogueira, Bill Fabiano, Henrique Parentes, Allan Kardec. Todos são da Rádio Rio de Janeiro, do programa Consolação de Jesus. E tem também aqui mais uma lembrança, que a primeira ação social de cesta básica foi no sábado passado, e foi muito bacana. E no dia 11/4, nós também, mês que vem, né? Nós também estamos querendo, se alguém pode também se voluntariar, para entrar também nos nossos trabalhos voluntários. Temos cursos, os nossos cursos, os horários estão lá embaixo, perto da recepção. Vou passar para o Mário. Então, boa tarde, noite a todos, né? Já anoto aqui que não tem ninguém a primeira vez aqui, né? Não temos. Bom, nós vamos abrir com uma página, né, desse livrinho aqui, ó, Seja Feliz Hoje, Joana de Ângeles, e psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Tem uma mensagem que é de número 28, Jesus e as Mulheres. Então, como ela é um pouco grande e a gente não mente, né, a gente tem que dizer que a gente pegou do meio para o fim a mensagem e ela é bastante autoexplicativa. Tá? Jesus é a mais elevada expressão da vida que a humanidade conhece. Foi, no entanto, em relação à mulher ultrajada ou que se permitiu perder a dignidade que a sua ternura atingiu índice de docilidade inabitual entre as criaturas. A mulher era tão subalterna que não se deveria saudá-la em público, apresentar-se fora do lar sem um membro da família acompanhando-a. Sem significado social e humano, era submetida à humilhação e à sujeição, às penalidades absurdas, sempre culpada pelos delitos aos quais fosse empurrada por criaturas inescrupulosas. Na Samaria, detestada pelos judeus, elegeu uma mulher enredada em conflitos e angústias, desrespeitada em seus sentimentos, sem a honra da maternidade para desvelar-se-lhe na condição do Messias. Na praça pública, impediu uma sofredora surpreendida em adultério, ameaçada por pecadores mais graves, e os afastou com uma singela resposta à indagação sórdida que lhe haviam feito. Aquele que estiver sem culpa, atire-lhe a primeira pedra. Na residência de Lázaro, em Betânia, convidou Marta a seguir o exemplo de Maria, que se detinha na melhor parte, que era ouvi-lo e viver-lhe os ensinamentos. Para escândalo de Simão e dos seus convidados, aceitou a demonstração pública do bálsamo perfumado que uma mulher lhe ofereceu e lavou seus pés, enxugando-os com seus cabelos, sem receio dos comentários e críticas mordazes. E por causa desses sentimentos inabituais, estava sempre cercado pelas mulheres que, sob o seu tutorado, não temiam a nada ou a ninguém, e o seguiam com fidelidade. Foi o primeiro psicoterapeuta a atendê-las e a reabilitá-las. Ele sabia que a mulher, pela sua constituição orgânica e hormônios, é a força na qual a humanidade se apoia. Sem demérito para os homens, a maternidade que a sublima é o ponto de partida para a exaltação da vida e a glória estelar do mundo. Estimulando-a a libertar-se da escravidão,
apontou-lhe o caminho austero e livre do amor e da abnegação, para erguer a Deus todas as criaturas. Hoje, no entanto, com as exceções respeitáveis, ei-las, as mulheres escravas mais submissas das dissoluções, dos crimes de toda espécie, esquecida dos santos compromissos maternais, da responsabilidade, competindo com alguns homens vis em semelhantes degradações. Os degraus da ascensão que as elevaram pareceram ruir, derrubando as imprevidentes, qual ocorreu com as noites invigilantes da sua parábola. Ele permanece, no entanto, o mesmo, auxiliando-as a todas que o busquem, que se encontrem mergulhadas na aflição, no desencanto e no arrependimento. Quando a mulher se reerguer disposta à conquista da plenitude, Jesus a estará aguardando e sorrindo lhe dirá: bem-aventurada servidora do Pai, fiel co-criadora com ele. Então nós vamos fazer a prece inicial, agradecendo a Deus por esses momentos que nós iremos passar aqui na Casa Espírita, momentos de reflexão, momentos de tranquilidade, momentos de recebimento de boas energias, de doações de energias e de mudanças, às vezes, de pensamentos cristalizados em nós. Que possamos, conforme Jesus, observar a grandeza da mulher, a necessidade de ajudá-la, de ampará-la, como ela também a nós, espíritos homens, ainda nesta encarnação, mas que poderemos nascer espíritos mulheres e outras, e vice-versa. Através, logicamente, dos renascimentos, das reencarnações, temos essa já revelação. Então, que possamos, Senhor, ter tranquilidade e ajudarmos uns aos outros para que sejamos bons, para que sejamos melhores, respeitando-nos e colaborando cada um com o outro, cooperando sempre no Evangelho do Cristo. Que Deus possa nos abençoar nesta data. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós estamos aqui com o nosso querido Rafael Borba, já, né? Figura carimbada já do CEFAC, né? Ele é do CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, não é? Aqui no Vargem Grande, é isso mesmo? Vargem Pequena, mil perdões. E hoje ele vai falar sobre grandes mulheres, né? Vamos lá. Boa noite, minha gente. Boa tarde, boa noite, né? 6 horas é o horário que divide tarde e noite. Eu queria, com esse nosso papo de hoje, homenagear uma amiga nossa. Vamos falar sobre grandes mulheres. Então eu queria que esse momento fosse uma homenagem a Rosângela Chacon, trabalhadora dessa casa, amiga querida, 3 filhas muito brabas, amigas também muito fortes, está atravessando um momento difícil. Então eu queria dedicar a Rosângela essa nossa conversa, porque a vida dela nos inspira ao que a gente vai conversar agora. A gente vive momentos no planeta que as grandes lideranças espirituais apontaram para a gente como um momento divisor de águas, né? A gente está no 3º milênio. Os nossos irmãos cristãos chamam esse momento de juízo final. Nós chamamos de regeneração planetária. E curioso, num momento como esse, que a gente tenha a impressão de que ao invés de a gente estar evoluindo, a gente está retrocedendo, né? A gente estuda no Livro dos Espíritos, a gente estuda na obra espírita, que a destruição também é uma lei. É importante que se destrua para que se reconstrua melhor. Talvez a gente esteja vivendo um pouco dessa desconstrução de padrões antigos que a gente ainda traz. E assim, um olhar superficial, materialista, parece apontar que anda para trás. Porque a gente vê situações que já são incompatíveis com o momento de despertar da consciência que a maioria da sociedade vive. A gente se depara com algumas notícias, alguns casos, com algumas histórias particulares que a gente fica pensando, meu Deus do céu, como isso ainda pode existir nesse planeta, né? Principalmente com relação à figura das mulheres. Particularmente, eu acredito que
particularmente acredito, parênteses, tá? Com base na doutrina espírita e nos estudos que nós fazemos, que a figura feminina representa, pelas suas características, o que vai preponderar na civilização do terceiro milênio. Em algum momento das bem-aventuranças, Jesus disse para a gente: bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque são bem-aventurados os mansos. Porque herdarão a terra. A gente vive um momento de separação de joio e trigo que Jesus anunciou, né? E se a gente pegar o psiquismo masculino e o psiquismo feminino, e é disso que se trata, quem são mais mansos? Né? Nós, como espíritas, sabemos que o espírito não tem sexo. Não existe espírito homem e espírito mulher, existe psiquismo. Existem características salientes, existem características preponderantes naquele espírito que reiteradamente tem vindo para ter experiências como mulher e daquele espírito que tem vindo ter experiências como homem. Para a gente entender, ou tentar entender um pouquinho desse processo que a gente herda, e mais uma vez falando de espiritismo, nós somos herdeiros de nós próprios. O planeta viveu tempos em que realmente a força física era necessária, devia ser predominante. Momentos difíceis de adaptação diante de uma natureza agressiva, de uma natureza selvagem, né? Naquela época, e aí falamos de alguns milhões de anos, era importante, sim, a preponderância da força física. O espiritismo, a Kardec, os espíritos, quando falam para a gente a respeito da evolução dos mundos, eles dão as características dos mundos primitivos, onde prepondera a força física. Né? E as sociedades foram se constituindo em cima dessa cultura da preponderância da força física. A força física subjugando, impondo, ditando costumes, regras, hábitos e formas de pensamento que vêm atravessando gerações. Somos, então, ainda herdeiros de um passado primitivo que a gente ainda não conseguiu se libertar. Mas Kardec e os espíritos também falam da lei de evolução. É preciso superar e entender que a força, cada vez mais, deixa de ser física. A gente tem um exemplo muito forte na figura de Jesus. Havia ali um homem magro, abatido, maltratado, sangrento. E diante dele havia um governador de uma região, um homem muito poderoso, Pilatos. Ali, naquela cena, aos olhos do mundo, aos nossos olhos materiais, quem representava a força? O Cristo ou Pilatos? O mundo velho. E aos olhos do futuro, aos olhos do espírito, aquele que tivesse os olhos da mediunidade observando essa mesma cena, quem era ali a fortaleza, senão o governador desse planeta? A fortaleza da submissão, a fortaleza da humildade, a fortaleza da renúncia, a verdadeira força. A verdadeira força. Então, assim, essa cultura que a gente vive, ela vem passando de gerações por gerações. É engraçado que eu tenho refletido muito sobre esse tema. Quando ele caiu para a gente falar aqui,
não achei uma coincidência, porque a gente sabe que ela não existe, mas eu fiquei muito feliz. Eu sou casado há 23 anos e tenho 2 filhos homens. E a gente fica dentro de casa, no dia a dia, na rotina familiar, né? Exercitando não passar adiante esse bastão. Entende a expressão? Não passar adiante esse bastão. Então acumulou a louça na cozinha lá. Eu tenho um filho de 20 anos, que é um homem, um de 15. A minha esposa vai para lavar. Olha, lógico que nós estamos pegando situações do dia a dia aqui, pequenas, para ilustrar numa visão maior o que é que acontece. E às vezes eu que tenho que falar para ela, Flávia, deixa esses meninos lavar essa louça aí. O menor, às vezes ela 10 horas da noite, ela quer levantar, quer sair para fazer lá embaixo o lanche dele levar para a escola no dia seguinte. Eu falo, Flávia, deixa o Francisco descer, aprender a se virar. Porque senão a gente acaba reproduzindo. Ela diz, tadinho do menino. Tá cansado, vai acordar cedo. Você também tá cansada, vai acordar cedo. Né? Aí ela diz assim, então vai você. Né? E às vezes eu me pego nesses, né? Quem é que tem que botar o prato? Nós trazemos isso de muito tempo, gente. E isso causa, numa grande escala, os problemas que a gente vê. Uma falsa sensação de poder, uma falsa sensação de posse. Aonde está a verdadeira força? Eu vi numa palestra, o palestrante dizia assim, mas olha, gente, a moça que sangra 7 dias por mês e não morre, isso é uma fortaleza. E não para, a gente, homem, não aguentaria as coisas que vocês, mulheres, aguentam, não. A gente ainda vive num mundo perverso mesmo, fruto desse passado. Quem escreveram as histórias foram as mãos dos mais fortes, e os mais fortes fisicamente. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da relação de Jesus com as mulheres, e a mensagem foi muito oportuna. Mas vejam, tem algum evangelista mulher? À frente da igreja do Cristo já houve, nesses 2000 anos, alguma mulher? Eu vou desafiar um pouco mais. A nós espíritas, depois dos Prolegômenos, do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra espírita, existe uma série de assinaturas de espíritos que participaram da codificação. 10, se eu não me engano. Alguma mulher assina. Mas é esse segundo plano que sustenta o primeiro. É esse segundo plano que sustenta o primeiro. Porque se a gente fizer uma retrospectiva histórica, não existe nenhum movimento religioso ou movimento de grande escala que tenha tido à frente uma mulher. Nós tivemos o judaísmo com Abraão, Moisés, nós tivemos o cristianismo com Jesus, nós tivemos o budismo com Buda, nós temos o islamismo com Maomé. Nunca uma mulher à frente num movimento religioso. E todas elas dando suporte a esse movimento. Se a gente estuda um pouquinho da passagem de Jesus, talvez não nos evangelhos, porque eles são manchados por essa visão antiga do mundo, mas se a gente vê nas obras espíritas, como Boa Nova, e obras que desdobram detalhes da passagem de Jesus, a gente vai ver que a missão de Jesus foi sustentada financeiramente e moralmente por mulheres. Quando a gente vê, tem uma passagem muito bonita, acho que é no Boa Nova, de um diálogo de Jesus com Joana de Cusa, que seria a nossa Joana de Ângeles, querida, poderosa. Ali fica claro
o suporte financeiro e emocional que Jesus recebia. Jesus escolheu 12 apóstolos, homens, no momento mais desafiador da trajetória de Jesus. Quem estava ali ao pé da cruz? Fala, quem? Não era Pedro, não? O que Pedro tinha acabado de fazer? Tinha acabado de negar o Senhor. Judas, o que tinha acabado de fazer? Tinha acabado de se suicidar. Onde estava Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé? Cadê as notícias de Tomé? Estava ali Maria Madalena, estava ali Maria, mãe do Senhor, as mulheres. Como o nosso irmão aqui lembrou, a gente só fala de cristianismo e hoje só fala de espiritismo porque fala de cristianismo e só fala de cristianismo por causa de Paulo de Tarso. Quem deu grande suporte às missões de Paulo de Tarso? Grandes mulheres. A primeira igreja cristã da Europa foi na casa de Lídia, uma mulher que acolheu Paulo, que recebeu Paulo, Lucas, Silas, mulheres, né? Lloyd, Eunice, tantas outras. E o governador do planeta não veio para sua missão através da coragem de Maria? Por que coragem de Maria? O que teve de diferente na maternidade de Maria? Por que eu digo coragem? Já falamos de Maria aqui. Digo coragem porque Maria era uma jovem de 14 para 15 anos, uma menina. Eu dou o detalhe da idade porque isso faz uma diferença psicológica bem grande. Uma mulher dos seus 20 e poucos anos, amadurecida, e uma menina, para tomar uma decisão que colocava em risco a sua vida. Não, talvez ainda hoje, em alguns lugares, uma mulher comprometida e noiva aparecer grávida que não é do marido, em muitos países e lugares ela corre risco de vida. E, imagina na época, porque havia, na lei mosaica, previsão disso como um crime. Qual era a pena do adultério da mulher adúltera? A morte. A morte. Então, quando o anjo, num fenômeno sabido hoje, fenômeno mediúnico, se apresenta a Maria e propõe a ela uma gravidez, sem ela ter tido as relações necessárias com o marido, ela está diante do enfrentamento de uma sentença de morte. É simples assim. É muito romântico, seja feito em mim, segundo a vontade do Pai, mas essa resposta tinha uma implicação de coragem enorme, que podia permitir ou não a vinda do governador naquele contexto, naquele cenário. Naquela época, uma decisão. Mas ao lado dela um homem do futuro. Vamos chamar assim, né? Do futuro, do passado e do futuro. Quem era o homem do futuro ao lado de Maria? José segurou uma barra danada, né? Era um povoado, Nazaré, de quantas pessoas? 400 pessoas. Todo mundo se conhecia. Todo mundo. Né? Dá para esconder uma notícia dessa? Maria parecer grávida, noiva ainda, né? E mais, aí a gente avança. Tinham costumes ainda da época que tem em países de hoje. A mulher, quando está menstruada, ela fica impura, segundo a lei. Na Índia, em alguns lugares, ainda hoje, 2026. Tem um filme no Netflix chamado Padman. Alguém já viu esse filme?
Olha, gente, tem uns filmes hindus muito bons, tá? Indies, hindu, sei lá, na Índia. Esse filme Padman é um filme baseado numa história real. O cara hoje tá rico, tá bem. Mas ele ficou noivo de uma jovem na Índia. Isso nós estamos falando de 30 anos atrás. A história se passa 30 anos atrás. E essa jovem, quando menstruava, ela tinha que dormir na varanda. E as jovens lá, as mulheres, têm um pano menstrual. E elas fazem a sua higiene com esse pano. E ele, um homem para frente, inventor de coisas, né? Ele consegue comprar para ela, achando que está fazendo uma coisa bacana, absorvente. Estão noivos. E quando ele aparece para ela com uma caixa de absorvente, ela fica extremamente ofendida com ele. Porque ele está contrariando uma tradição familiar milenar. Aquilo não existe, aquilo que ele está trazendo para ela. E olha, ele teve que suar porque era caro e difícil de achar absorvente na cidade dele na Índia. Absorvente. 2026. E olha, a quantidade de doenças, infecções por conta desse pano menstrual. Depois o filme se desenvolve, eu não vou dar spoiler não, mas é uma história bem interessante. PAD é absorvente. Por isso que é Padman. Homem absorvente. Depois ele criou uma indústria disso lá. Né? Então, assim, essa tradição da mulher impura vem da época de Jesus. Uma mulher que tivesse um filho depois de parir, ela era impura por 40 dias. Uma mulher impura, bom, o homem já não podia tocar numa mulher. Se aproximar, então, só 40 dias depois. Maria teve Jesus, quem estava do lado dela ali? José. Né? Jesus não curou a mulher hemorroíça. Jesus não tinha amizade. Marta e Maria se apoiavam, abraçavam Jesus quando ele vinha visitar. Né? Quem Jesus escolheu para dar a notícia mais animadora de todos os tempos. Qual é a notícia mais animadora de todos os tempos? O Mestre vive, ele não morreu. Eu vi. Foi Pedro? Tomé? João, o apóstolo querido? Não. Quem foi? Olha como Jesus é um anunciante do futuro. Né? Anunciante do futuro. Vamos falar um pouquinho das características. Tem um autor que eu gosto muito, que chama Pietro Baldi. Pietro Baldi, ele fala, tem alguns livros que ele fala sobre isso. Um deles é A Civilização do Terceiro Milênio, e um outro livro que ele fala disso é A Grande Batalha. Não é a batalha física, é a grande batalha do nosso eu velho com o nosso eu novo. E ali ele fala algumas características da civilização do passado e da civilização do futuro. E olha como as características femininas preponderam, né? Vocês já repararam que, se por um lado nunca houve na liderança de movimentos religiosos uma mulher, também nunca à frente de uma guerra. Ou vocês lembram? À frente de uma guerra? Difícil as mães mandarem seus filhos para a morte, né? Uma mulher não manda os seus filhos para a morte. O homem pensa diferente, né, ainda. Quando esse autor fala ele chama do biotipo involuído, o do passado. Ele dá algumas características assim. Crê nas armas, na força física e na astúcia. É o tipo biológico egocêntrico, separatista e que vive no plano animal.
com inteligência de curto alcance, sujeito a todas as ilusões sensoriais e psicológicas do ser primitivo. Quais são as necessidades primordiais do ser primitivo animal? E para isso ele precisa de quê? Sobreviver. Mas para isso ele precisa de quê? Comida. Comida. Alimentação e reprodução. O animal vive para isso. O animal vive para comer e para se reproduzir. Eu tenho diversos amigos que se encaixam nesse exato padrão. A vida para esses meus conhecidos, amigos mais conhecidos, a vida nos coloca misturados no mundo, né? O padrão deles é se alimentar e reproduzir. Quer dizer, nem para reproduzir né? É o padrão. Quando a gente vê personagens assim, vamos dizer, não evoluídos, sendo presos ou atingindo fortunas, a gente vê o quê? A gente vê ostentações, mulheres, orgias. São os seres humanos primitivos ainda, com essa visão animal, se alimentar muito e reproduzir. É uma característica. Ignora a verdadeira natureza da vida e a estrutura do universo. Vive uma vida absolutamente despreocupado das questões mais relevantes de como, quem sou, de onde venho e para onde vou. Será que a maternidade, o processo da maternidade, faz a mulher enxergar essas questões, essas reflexões de uma forma diferente? Porque, veja, nós aqui, homens, não vamos, por mais que a gente exercite a imaginação, entender o que é um ser gerado dentro das suas entranhas. Um ser gerado das suas estruturas orgânicas. Você doa suas estruturas orgânicas para que surja um ser novo. Vou trazer mais uma vez uma história pessoal aqui. Quando Flávia estava grávida do nosso segundo filho, do Francisco, primeiras semanas, teve uma noite de domingo que Flávia estava tomando banho e deu um grito e me chamou. Eu vim assustado. Quando eu vi, tinha uma posta de sangue no chão do box e ela muito nervosa. Tinha caído uma placa de sangue. E Flávia achou que tinha perdido o Francisco ali. E aí ela terminou o banho, tudo, a gente ligou pro médico, falou, olha, agora, domingo, uma hora dessa, não tem nada, fica quietinha, menos movimentação possível, amanhã no primeiro horário você procura lá e faz uma ultrassonografia. Tá bom. Algum tempo depois, o que é que eu fiz? O que eu fiz, senhoras? Virei para o lado e dormi. Bom, tem nada que a gente possa resolver agora. Eu vou dormir. A Flávia não pregou o olho durante a noite toda. E eu não consegui entender, assim, falei, gente, semanas. Não. É uma relação que nós não podemos entender, nós homens. Não dá. Eu tenho a impressão de que o sentimento da maternidade é o que há de mais próximo da proposta de amor que Jesus traz no Evangelho. Porque Jesus traz uma proposta de amor difícil, quase que utópica em alguns pontos. Amar o inimigo, dar a outra face, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Para nós homens isso é muito difícil. Todas as mães fazem isso pelos seus filhos. Então, eu acho que a maternidade exemplifica, é a maior exemplificação da proposta de Jesus a respeito de amor no Evangelho. Quero entender qual é o amor que Jesus fala no Evangelho que eu não entendo. É a relação de uma mãe com seus filhos. Pode espelhar aquilo ali. Imaginem viver numa sociedade aonde nós, irmãos, nos tratemos uns aos outros
como uma mãe trata o seu filho. Imagina, viver num planeta, numa sociedade onde nós todos nos gostamos como uma mãe gosta do seu filho. Vai ter guerra num país desse? Vai ter agressão, violência, roubo? Não. É uma ótima referência que nós temos. E veja um outro mecanismo de Deus dentro desse processo. A continuidade da vida e da espécie no planeta depende exclusivamente da vontade das senhoras. E mais, Deus colocou o mecanismo de uma maneira em que nós podemos chegar ao planeta, nós chegamos ao planeta, nós podemos chegar ao planeta, meu irmão, sem a presença do nosso Pai, do homem ali. E existe muito. Mas nenhum de nós hoje nem nunca chegou ao planeta sem a companhia da sua mãe. Nenhum. O mestre, Napoleão, Júlio César, Paulo de Tarso, e pensem, todos chegam e chegamos acolhidos no colo de uma mulher. Sem o pai às vezes acontece, a vida segue, mas ninguém chega aqui sem que seja no colo. O Chico dizia uma coisa muito linda, ele dizia que a maternidade é um segredo de Deus com a mulher, e é através da mulher que Deus ama os seus filhos. Eu entendo que nós, homens e mulheres, representemos papéis diferentes. Entendo. Eu acho que as diferenças físicas se justificam numa divisão de responsabilidades, obrigações e tarefas. Mas isso não faz com que um deva preponderar sobre o outro. Isso ainda é característica da força física, que ainda é uma característica dos mundos primitivos. Já é hora da gente evoluir. A força verdadeira não é física. Basta ver um homem resfriado ou uma mulher resfriada. Não, hoje não tem condição nenhuma de trabalhar. Nariz escorrendo, uma tosse leve, uma febre 37,5. A gente fica acabado, derrotado, com medo de morrer. Né? Senhoras, vocês são fortalezas. Quantidade de coisas que vocês cuidam, nós não temos o alcance disso. Nós não temos esse alcance. Nas características ainda do ser evoluído, usa o método da não resistência, pois crê na lei. Compreende que não pode ser plenamente feliz cercado de mazelas, por isso vive na fase da colaboração fraternal. Eu falo um pouco sobre isso aqui quando a gente fala a respeito de céu e inferno, tem aquela visão cristã, católica, evangélica, né, do céu, e eu pergunto lá para as mães que a gente dá as aulas, olha, paraíso, tudo bem, a senhora foi cristã, a senhora fez todos lá, a senhora aceitou Jesus, fez tudo, se arrependeu, foi para o paraíso. Pela eternidade, felicidade eterna. É bom ou ruim? É bom ou ruim? É bom. Alguém aqui não quer a felicidade eterna? A senhora quer? Não quer a felicidade eterna, não? Quer? Começou bem-vindo ao Cefac. Alguém aqui não quer? Só quer a felicidade eterna? Tá, eu também. Mas uma mãe consegue imaginar a felicidade eterna se ela está lá no paraíso, mas o seu filho não aceitou Jesus? Vai ficar eternamente no inferno. Como é que essa mãe vai viver feliz nesse paraíso? Como é que vive? É essa visão de colaboração fraternal. Compreende a realidade do jogo além das ilusões, das miragens. Eu acho ótima essa palavra, das miragens do mundo, né? Pois entende e se submete à lei. Olha, esse processo, o mal está a serviço do bem, a gente aprende, que impôs e subjugou a mulher ao longo dos milênios,
fez com que, além das várias características superiores que elas já têm, já trazem, da sensibilidade, da maternidade, do verdadeiro amor, do acolhimento, outras características que são características do ser humano do futuro, do ser humano verdadeiramente cristão, da resignação, da submissão à lei, a um poder, da humildade, né? Porque nós, homens, acostumados a milênios de mandos, não nos submetemos a leis, não aprendemos a resignação. Não aprendemos. Porque o que manda não aprende humildade e resignação. Mas aquele que obedece, sim. Olha como as senhoras estão muito mais preparadas. E engraçado que estamos tendo essa conversa aqui numa casa que é conduzida principalmente por mulheres, por grandes mulheres. A gente vai há muitos anos por aí conversando a respeito do espiritismo, do evangelho, e o que a gente vê na grandíssima maioria das casas espíritas é a presença maior de mulheres. O ser humano do futuro aceita e sofre a carga do mundo, pois seu método é tido como fraqueza e covardia, quando na verdade é força e coragem. E engraçado, fazendo aqui uma outra reflexão, que até Jesus, mas a gente vai entender esse contexto da época, em algum momento ele levantou os olhos aos céus, abriu a boca e disse: Pai nosso. Até o mestre, em algum momento, abriu a boca e disse: Pai nosso. Como é seu nome? Seu? Marcela. Por que pai e não mãe nossa? Quem é que gera? É o pai ou é a mãe, Marcela? Por que Jesus não falou mãe nossa? Por que é essa figura masculina? A gente já tem que superar, dentro do espiritismo, aquela visão antropomórfica de Deus, daquele Deus que está sentado, a gente fala em Deus. Para a maioria de nós, não sei se para todos, vem uma figura de um velhinho barbudo sentado num lugar. Vem para você? A gente já vem para vocês essa imagem? Deus, como é Deus, né? É primo do Papai Noel, sem a roupa vermelha, é Deus. Está lá no quadro do Michelangelo, tudo bem. A gente já tem que superar isso. Mas a gente tem que entender por que Deus é uma figura masculina. Que conceito é esse, Jane? Por que Deus é uma figura masculina se quem gera é a mulher? Por outro lado, é mãe natureza. Por isso que a gente falou do contexto histórico. Jesus, quando trouxe a mensagem de um criador, de uma criadora, na época, como é que era a sociedade da época? Quem é que tinha poder na sociedade? O homem ou a mulher? Então, não alcançaria o efeito desejado por Jesus na época que ele trouxesse como força criadora uma figura que não representava força naquela sociedade. Né? Então, sim, quem era? Era um sistema patriarcal, a força era do pai. Então, Pai nosso Criador. Mas isso é algo que nós espíritas em 2026 temos que aos poucos ir desconstruindo, sabe? São pequenas construções que nós temos que ir derrubando aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Esse conceito do que é força verdadeiramente, a força, a resistência, a gente tem que desconstruir. Né? Kardec lá perguntou na questão 822, e os espíritos responderam: a inferioridade moral da mulher em certos países resulta do abuso da força sobre a fraqueza, sobre a falsa fraqueza, né? Enfim. Vamos falar agora nesse finalzinho de algumas personagens importantes, carinhosas, que podiam ser dezenas de outras, né?
mas foram a sabor da inspiração, foram aqui tocando o nosso coração alguns personagens muito importantes. A gente já falou das que tiveram ao lado de Jesus, né, suportando ali a missão, ao lado de Paulo de Tarso. E aí, uma personagem que eu acho muito, muito forte, muito importante. Vocês conhecem a história de Joana d'Arc? Essa história reforça muito o espiritismo. Quem conhece aqui? A senhora conhece a história de Joana d'Arc? Conhece? Ó, pronto. Em maio, segundo semi. Então, se é o segundo, teve o primeiro. Se teve o primeiro, os senhores e senhoras deveriam saber mais. Não é? Mas vamos saber no segundo. Uma personagem incrível. Joana d'Arc, uma jovem, numa pequena cidadezinha, do que a gente entende como a França hoje, ainda não havia essa unificação da França, né? Eram alguns feudos ali, uns maiores, menores que hoje, havia a grande cidade de Paris. E ela, jovenzinha, desde pequena, criada numa família religiosa, ela tinha visões, ela era média super ostensiva. Mas ela, como era muito católica, dentro dali do que tinha na época, da família católica, quem se apresentava para ela? O arcanjo da cidade, que era o arcanjo Miguel. Depois começou a se apresentar Santa Catarina e Santa Margarida. Pronto, são os personagens que ela via. E São Miguel dizia a ela: olha, você tem uma missão, você vai ajudar o rei da França a voltar ao seu trono e se coroar. Estamos falando de 1420, 1430, mundo machista. Uma menina de 14 anos, numa cidade pequenininha, de repente ela então ouve essa voz e fala: eu tenho que falar com o rei da França. Como assim, falar com o rei da França? Não tem como você falar com o rei da França. Você vai falar com ele do quê? Falar do que eu tenho que liderar uma guerra para ele voltar a ser rei. Essa menina é doida, maluca. Mas os planos de Deus se cumprem, né? Ela convence um nobre da cidade dela, com detalhes, com a história, talvez dando, através da mediunidade dela, falando coisas da vida, enfim. Ele convence o rei, esse nobre, a ouvir essa jovem, porque o rei, em sonho, já tinha tido alguns avisos a respeito disso também. E aí o que o rei faz para se certificar de que não era um golpe, de que não era alguém para tentar matá-lo, algum espião, alguma coisa? Vai ter um grande baile, vai ter uma festa, e ele marca de levarem a ela no castelo nessa festa. E ele coloca uma roupa de um nobre simples e coloca misturado no salão alguns elementos com os trajes reais de rei. Quando ela entra, ela vai direto nele. Direto nele. E aí eles vão ter uma conversa particular, não tem notícia dessas conversas particulares. Em resumo, ele autoriza que ela tenha um cavalo, uma armadura, dá um grupo de soldados para ela e autoriza que ela acompanhe uma missão numa pequena cidade que foi tomada pelos ingleses. Ela vai a essa cidade, ela dá instruções aos soldados, ela dá instruções militares com 14 para 15 anos, uma menina dando instrução para generais franceses. E a França vence aquela primeira batalha, vence as 5 batalhas seguintes e o rei é coroado em Reims, conforme ela tinha visto. Depois ela é capturada pelos ingleses e aí é queimada como bruxa. Mas um pouco antes dela, Jesus já tinha enviado para a gente uma personagem, né, que é uma palavra feminina, para tentar resgatar a Igreja Católica. 1200 e alguma coisa, ali na região que a gente conhece como a Itália, nasce Francisco Bernardone, que a gente conhece como Francisco de Assis.
Francisco de Assis tem ali uma revolução íntima. Naquela revolução íntima dele, ele convence outros amigos da cidade numa revolução também íntima, e ali já começa a crescer um movimento. Esse movimento vai até Roma, consegue autorização do Papa para fundar uma ordem religiosa dos frades menores. Mas naquela mesma cidade tem uma jovenzinha do tamanho da Jane, pequenininha, mas muito braba, né? É Clara de Assis. E Clara de Assis, a gente sabe a história, ela também segue Francisco e se converte, né? Mas por alguma razão a gente acha a história de Francisco mais impactante do que a de Clara. Mas para o Francisco como homem, era muito mais fácil essa libertação do que para Clara como mulher, criada para casar, o pai, um nobre da cidade, guerreiro com soldados. E ela tem que fugir de madrugada. Combina através lá de uma missa com alguns seguidores de Francisco, fala, essa noite eu vou embora. Francisco disse, venha. E aí, durante a noite, ela foge do castelo. Vai encontrar Francisco e corta aqueles lindos cabelos loiros e coloca um véu. E passa a madrugada cavalgando para um mosteiro, porque eles sabiam que o pai vinha atrás procurá-la, né? Como veio. Só que quando ele chega, descobre onde é o mosteiro que ela está. Ela já fez a tonsura, ela já fez os votos, e o poder da igreja era maior que o poder do pai dela. Então o pai dela não consegue levar ela de volta. E segundo o próprio Francisco, Clara foi quem deu sustentação a ele no movimento dele. Na biografia de Francisco de Assis tem diversas histórias onde ele tinha dúvidas a respeito do movimento, do que fazer, enfim, de que caminho seguir. Ele pedia a um dos frades que fosse até o convento de Clara, em São Damião, pedir orientação a ela. Francisco ia pedir orientações a Clara. Até que um momento Francisco entra numa profunda depressão. Francisco passou por uma profunda depressão. No momento em que a ordem que ele tinha fundado, que ele tinha criado, que ele tinha dedicado toda a sua vida, começa a crescer de uma maneira que não é a que ele queria. Crescer adquirindo propriedades, crescer ganhando poderes, cargos, e ele entra numa profunda depressão. E aí, Clara tem que vir até a ele. E numa conversa, num banquete franciscano. Vocês sabem como é um banquete franciscano? Tem umas 3 azeitonas, um pedaço de pão velho, umas folhas da floresta. Esse é um banquete franciscano. Eles estão ali em torno daquele banquete. E Clara diz, Pai Francisco, eu sei o que te incomoda. Você nos ensinou que para a gente ser feliz a gente tem que se despojar de tudo. Ele disse, mas irmã Clara, eu já não tenho mais nada. Ó. Eu tenho esse hábito aqui que se você quiser você leva. Eu não tenho mais nada. Ela disse, tem. E é isso que você acha que tem, que te prende e que te faz sofrer. Você acha, Pai Francisco, que a ordem franciscana é de Francisco de Assis, mas ela é de Deus. Você está apegado a ela. Ali cai uma ficha final que ainda não tinha caído na visão de Francisco, graças à sensibilidade de Clara. E aí passam os séculos, aí nós já estamos aí em 1800 e alguma coisa, em 1855, 1856, de novo em Paris, e o que é que acontece? O que é que acontece, minha gente? Por que é que nós estamos reunidos aqui numa casa espírita? Kardec. O que o Kardec faz? Senhoras, senhor, o que Kardec faz? É o quê? Vocês podem mais. O que Kardec faz? A codificação espírita. Ele cria o espiritismo? Ele codifica, né? Isso. Faz um monte de pergunta, não é isso? O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra,
é fruto de várias perguntas que Kardec fez aos espíritos. Até aí estamos juntos? Tá. Esses espíritos responderam essas perguntas através de quem? Meninas. Médiuns, mulheres sensíveis, preparadas porque nós estamos falando da França, que era ali um lugar que matou milhões por conta de questões religiosas. Não só na noite de São Bartolomeu, mas uma sequência de problemas religiosos. Essas meninas, num país católico, recebem mensagens dos espíritos. Vamos dar nome a essas meninas, que esses nomes merecem ser evocados dentro de uma casa espírita. Caroline Baudin, Julie Baudin, 2 irmãs de uma família rica, jovens, recebem comunicações de perguntas feitas por Kardec de assuntos que elas jamais ouviram falar, porque elas eram preparadas para quê? Para casar. Para casar. Hermane Dufour foi uma grande médium que fez uma revisão, quer dizer, uma médium que através dela os espíritos fizeram uma grande revisão no Livro dos Espíritos. Mas Allan Kardec não fez nada disso sozinho. Olha o mestre ali, Kardec. Ele tinha do lado dele, atrás não, do lado, uma grande mulher, Dona Amélie Gabrielle Baudin. Gabi. Se não fosse Gabi, talvez não tivéssemos o espiritismo. Porque, vejam, quando Kardec morreu, primeiro, ela era, quando casou com ele, não era a jovenzinha que se casava com 14, 15 anos, 16 na França, não. Ela é uma mulher de quase 30 anos, professora, autora de livros e 9 anos mais velha do que Allan Kardec. 9 anos mais velha. Allan Kardec tinha 26 e Dona Gabi tinha 35 anos de idade, quando se casaram. E mesmo ela sendo 9 anos mais velha, ela sobreviveu a Kardec 16 anos. Então Kardec desencarnou e deixou ali o movimento espírita nascente, ainda incipiente, com algumas pessoas em volta dele ali, dividindo opiniões, mas ele deixou orientado que ela escolhesse 7 espíritas que o acompanhavam para tomarem em conjunto as decisões. Ele não deixou um pedido formalizado para que fossem eles. Ele deixou uma autorização formal para que fosse ela a escolher os 7 que tomariam as decisões. Decisões, por exemplo, de dar continuidade à Sociedade Espírita Parisiense, dar continuidade à publicação da Revista Espírita, o que fazer com as obras, com os escritos e manuscritos de Kardec, que se tornaram o que hoje a gente sabe que são as obras póstumas, que é um grande livro, por conta dela, né? E sustentou financeiramente Kardec e a obra, porque ela vinha de uma família rica, ela tinha herança. Kardec, depois que se entregou ao movimento espírita, diminuiu sua quantidade de trabalho, perdeu a sua credibilidade na sociedade, ela perdeu junto a credibilidade dela, enfim. Mas uma mulher que, assim como mulheres deram suporte a Jesus, deram suporte a Paulo de Tarso, deram suporte a Francisco de Assis, deram suporte ao movimento espírita que a gente tem hoje. Então vejam, cada um de nós aqui tem uma contribuição a dar nesse processo. Não é um processo só, não é uma visão de defesa da mulher, não. É um processo de defesa da continuidade da vida no planeta, que depende de que as mulheres ocupem o lugar programado por Jesus na obra. Eu consigo ver um futuro, uma civilização de futuro, liderada e comandada por mulheres sensíveis, mães, que compartilhem as decisões, que tenham espaço para suas sensibilidades.
nas casas espíritas, a grande maioria dos médiuns são mulheres, né? Cada um de nós tem uma colaboração a dar, seja nesse exemplo de botar as crianças para lavar a louça, de botar as crianças para fazer as compras, seja não reproduzindo nas redes sociais coisas idiotas, seja reproduzindo nas redes sociais coisas que sustentem a igualdade, né? Então, cada um de nós aqui tem uma contribuição a dar no mundo do futuro. E, como acho que você falou isso no começo, nós estamos hoje nessa condição, eu na condição de homem, mulheres hoje na condição de mulher, mas nós vamos trocar de posições, né? Importante que a gente desenvolva isso. Já estou sendo chamado ali. Obrigado mais uma vez, gente. Agradecidos aí ao nosso querido Rafael. Nós vamos passar para a segunda parte dessa atividade, né? Que os médios possam se posicionar para o passe. As luzes azuis são apenas para facilitar a concentração, não se trata de nenhuma exigência, nem nenhum ritual. Possamos nos tranquilizar. Os médios podem começar o passe. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Que canção mais bela
do amor. Que o amor te espera, nas noites estrelas, pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito alegrar. Livre a Então vamos aproveitar esses momentos, agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecidos ao nosso Rafael, a palavra nos ajuda a trazer mais uma compreensão em relação à nossa necessidade de tolerância, nossa necessidade de entendimento perante as leis divinas, perante a todas as criaturas que Deus criou, principalmente os espíritos, né? Que são homens, espíritos, mulheres, trocando de posições para aprender o que cada um vai passar no decorrer da história para a sua evolução, para desenvolver certas qualidades necessárias ao espírito. E que muitas vezes, quando mudados na história em situações de homem ou de mulher, não conseguimos assabancá-las todas. Então, que possamos, Senhor, ter a humildade de entender e de ver que cada um tem a sua participação. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua característica e que não nos torna diferentes no sentido de superioridade, e sim de complementaridade, onde nós cooperamos e não competimos, onde nós, na verdade, nos ajudamos e não nos oprimimos. É isso que é preciso perceber. Que possamos, Senhor, desenvolver mais a nossa parte feminina no sentido de ocultar a ideia do machismo antigo, daquela situação do homem preponderante, do homem força física, do homem líder, do homem cabeça, para o homem participativo. Participativo não só nas rotinas diárias de uma família ou de uma casa, mas participativo no momento de ajudar, de incentivar, de também educar e ser educado por aquele espírito mulher. Que possamos, Senhor, lembrar-nos das nossas mães, que tanto tentaram nos ajudar, colocando em nós o respeito pelas mulheres. Então, Senhor, agradecidos por esse momento, sabedores da lei de reencarnação, sabedores da nossa necessidade de angariar qualidades não só viris como feminis, femininas e masculinas, tenhamos a consciência que é preciso compreender, que é preciso cooperar, que é preciso participar, que é preciso ser companheiro e ser companheira dentro do que nos coloca a encarnação combinada no plano espiritual. Que Deus possa deixar sobre nós essa certeza de que precisamos nos amar mais como iguais. Que possamos, Senhor, te agradecer por esses momentos, sabedores de que estás acima de nós e conosco. E quando falamos Senhor, poderíamos dizer Senhora, né? Mas sabemos que essa força, essa energia, essa inteligência, essa supremacia, na verdade, precisamos ainda designar como uma palavra. Então dizemos Senhor, mas também dizemos Senhora. E quantas vezes oramos à mãe do nosso Jesus de Nazaré? Então que possamos, nesse momento, agradecidos a essas forças, tanto varonis como feminis, pedir, Senhor, abençoa-nos a todos. Graças a Deus.
Bom, mais uma vez agradecemos